Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz presente na nossa história, na nossa fé, Deus que vive este tempo quaresmal com todos nós, que nos convida para a conversão, para a reflexão, para a generosidade, a partilha. Enfim, são os caminhos mostrados pelo nosso Deus e que a Igreja, sabiamente, liturgicamente, vem nos propor como reflexão. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. E mais uma vez, nós queremos fazer a nossa oração da campanha da fraternidade do ano 2019. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno. A honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos este tempo quaresmal com muita fé. Queremos aproveitar o tema da campanha da fraternidade, queremos aproveitar este tempo litúrgico tão rico que é a Quaresma, para nos aproximar mais ainda do nosso Deus, entender a razão da paixão, da morte, mas principalmente da ressurreição do Senhor Jesus. Que Ele renasça em nós, principalmente a esperança. Que Ele renasça também em cada um de nós o interesse por conhecer as vontades do nosso Deus. E este ano nós somos convidados a entender a importância da campanha da fraternidade, cujo tema é políticas públicas. Eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas já percebeu através das celebrações, das homilias, da televisão, do rádio, enfim, estamos já num ponto da Quaresma em que todos já estão nutridos da mensagem que a Igreja quer passar para todos nós. Mas vamos hoje avançar um pouco mais. E a primeira coisa que nós queremos pensar é que nossa fé é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Ela deve nascer de Jesus Cristo, de Jesus que quis e que quer implantar aqui na terra um novo reino, um novo tempo, um tempo de graças, de bênçãos, de vida para todos, de esperanças, né? A vida deve de ser do jeito que Deus quer, porque Deus nos mostra os verdadeiros valores, né? Como devemos caminhar de acordo com as suas vontades. Por isto, é bom interpretar Jesus, conhecer Jesus na dimensão divina e humana. Jesus é Deus, mas também viveu aqui na terra a dimensão humana. E enquanto dimensão humana, ele sentiu as tristezas, os desafios deste mundo. Por isso Jesus quer
através da igreja, ser profética, transformar, aliás, é uma dimensão da igreja, de transformação, transformar este mundo num mundo melhor, né? Por isso, este tema da campanha da fraternidade faz muito sentido, nos mostra com muita clareza o que Deus quer, o que a igreja luta para que haja neste nosso mundo. O tema Fraternidade e Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça vem nos mostrar que existem vários elementos que juntos vão formar este novo tempo. Por exemplo, a justiça. Sem justiça não tem jeito. Se houver um mundo de privilegiados, né, de pessoas detentoras de valores, de poderes, dominadoras, e do outro lado, os dominados, né, os explorados, aí fica difícil. A justiça deve prevalecer. O nosso Deus é o Deus da justiça. Justiça e paz, né? Aliás, a campanha já pensou por esse lado também, né? Hoje, então, nós queremos, com muito gosto, com muito interesse, pensar num dos caminhos capazes de fazer isso, capazes de fazer justiça, capazes de proporcionar vida. São os conselhos. O que é um conselho? É um grupo de pessoas organizadas, tiradas da sociedade, né, que de forma oficial fazem, reivindicam, organizam para buscar caminhos, para reivindicar os direitos, para fiscalizar os serviços prestados. É interessante isso. Aliás, houve maior crescimento, mais visualização dos conselhos, foi a partir da Constituição de 1988. Houve-se por bem criar, então, esses organismos. Pessoas, a grande maioria, pessoas voluntárias, desejosas de criar melhores situações, condições, se agrupavam e se agrupam, né? E esses conselhos têm muita força, inclusive eles estão ligados à justiça. O Ministério Público dá muito apoio, né? Há uma engrenagem, né, do poder público, do executivo, do legislativo também deve sim fazer parte, e do judiciário, inclusive o Ministério Público, né? Então, esses conselhos, eles vão assim, a partir de ideias, a partir de reivindicações, vendo as carências das pessoas, as dificuldades, buscam caminhos. Eu quis ouvir de Dom Francisco. Dom Francisco é um bispo católico que fez um trabalho muito bonito, e ele vai falar para nós o que ele acha, como que ele vai fazer essa junção, né, da ação cristocêntrica também nos conselhos, né, na importância dos conselhos municipais, estaduais, e existe até os conselhos federais também. Vamos então escutar o bispo Dom Francisco. E neste tempo quaresmal, temos a campanha da fraternidade, que neste ano nos apresenta o tema das políticas públicas, alicerçado no lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. É um texto do profeta Isaías no capítulo 1, versículo 27. Políticas públicas não se confundem com política partidária, e sim centraliza toda a reflexão na nossa responsabilidade e cuidado com todos os que conosco dividem o espaço social. De modo especial, com um olhar voltado para que os mais excluídos tenham acesso aos meios necessários para construir uma vida de acordo com a dignidade que lhes é própria. O texto base proposto pela CNBB define políticas públicas como um conjunto de ações
a serem executadas pelos gestores públicos, com vistas a promover o bem comum, na perspectiva dos mais pobres da sociedade. O impacto positivo de tais ações, discutidas e aprovadas, será proporcional à participação e acompanhamento dos cidadãos. O tema da campanha deste ano é vastíssimo e nos oferece inúmeras perspectivas de ações. Entre as várias pistas de ações propostas pela CNBB, respeitando sempre as decisões de cada uma das comunidades, dos organismos envolvidos, duas me chamam mais a atenção. Primeira, ampliar a atuação voluntária das pessoas nas pastorais sociais, priorizando as que mais defendem a vida. Segunda, estimular a participação dos membros de nossas comunidades nos vários conselhos municipais. Este é o modo mais direto que o cidadão tem para participar das decisões administrativas de sua cidade. Tais conselhos têm a função de propor, supervisionar, avaliar, fiscalizar e controlar os vários âmbitos das políticas públicas. Cito, entre outros, o Conselho Municipal de Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Mobilidade, Patrimônio Histórico, entre outros. Fazer campanha da fraternidade é pensar no bem do próximo e, sem dúvida, um dos meios é sentir-se ativamente participante na construção das políticas públicas para o bem comum de todos, para o bem comum da nossa sociedade. E você está convocado a viver e bem esta campanha da fraternidade. Um forte abraço e que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Nós ouvimos com muita clareza o bispo Dom Francisco nos explicando, falando para nós da importância de se buscar tempos novos e da importância dos conselhos comunitários, pessoas voluntárias, desejosas de colaborar, de ajudar, né? Então vamos pensar por aí. O que é um Conselho Municipal de Políticas Públicas? Dom Fernando deixou bem claro, com outras palavras, ele quis dizer, é uma forma da sociedade participar da gestão pública, né? De forma representativa e interativa. A grande importância dos conselhos municipais é que são criados juntando pessoas de diferentes profissões, né, culturas, mas que querem sim o bem comum, né? E devem ser assim, pessoas desinteressadas em buscar ali interesses próprios. Aliás, quando um conselheiro busca interesse próprio, não dá certo, não funciona. O conselheiro, para um conselho, ele tem que estar desprovido disso tudo. Ele tem que querer ajudar, né? É uma forma assim, cristã mesmo, é um serviço eclesial, de igreja, de fé, né? É um exercício da fé, é uma prática religiosa até, né? Contribuir. É claro que a pessoa não é que ela tem que pertencer a uma denominação religiosa, ela nem, quem sabe, nem professar uma fé numa determinada denominação, mas que ela acredite na vida, que ela queira colaborar, queira ajudar, né? Queira prestar a sua contribuição, não é isso? Então, os conselhos municipais buscam de forma consciente melhores caminhos. A grande maioria dos conselhos, que estão assim mais próximos das bases do povo, são os conselhos municipais. Por exemplo, o Conselho de Saúde, pessoas da cidade que se juntam, que organizam. Existe um Conselho de Saúde nesse central. O Conselho da Criança, nas escolas também, o
conselho escolar, né? Como que é bonita a participação do pai, dos pais, dos professores, dos diretores. É uma comunhão de pessoas envolvidas, né? Também o Conselho da Criança e do Adolescente. Do Conselho da Criança e do Adolescente nasceu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode sim fazer um grande bem, ajudar muito pessoas, crianças e adolescentes que estão aí precisando. Outro conselho importantíssimo, o Conselho do Idoso. O idoso precisa sim da ajuda das pessoas para ter os seus direitos respeitados, né? Enfim, para que possa sim interagir, estar integrado e não excluído. É um processo de inclusão, né? Como que ser forte, como que ser importante. Por isso, fica esse convite para que possamos valorizar mais os nossos conselhos e que esses conselhos possam produzir os seus serviços, os seus efeitos, os seus objetivos, possam de fato contribuir para que haja sim caminhos novos, né? E que todos os conselheiros possam entender que o importante é o resultado da democracia, né? Que haja de fato democracia, respeito pela opinião do outro, valorização pelas ideias novas, né? Enfim, é um tempo de buscar caminhos novos para que todas as pessoas possam sim ter uma vida melhor, inclusive com políticas públicas mais preservadas, mais visíveis e de melhores qualidades. Que o nosso Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.